Oi, meus amigos. Desejo a todos que sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Um conteúdo num outro formato, pois só porque vocês não estão vendo o meu rosto não significa que eu não esteja aqui. É um mês que eu estou participando das férias do meu marido. Não irei me afastar dessa tão sublime atividade. Então vamos dar prosseguimento às mensagens da espiritualidade. Hoje é um tema bastante interessante, uma questão que eu vinha refletindo e hoje eu tive a oportunidade de ter maiores esclarecimentos sobre esse assunto. Quero aproveitar e fazer o pedido de sempre. Pedimos a todos nós que possamos nos manter num estado de oração, nos manter em um estado de oração constante. Em um dos vídeos, inclusive, eu trago o exemplo de como nos mantermos nesse estado de espírito mais contemplativo, mais presente, mais resiliente. Então, que possamos todos considerar essa orientação. Essa experiência foi uma conversa que eu tive com a minha mentora, uma das sessões, ela que surgiu, ela que foi a autora dessa mensagem. Como eu já tenho esse contato com ela, já tenho uma relação mais próxima, uma conexão maior, mais íntima. Então foi uma experiência bem fluida. E assim ela começou, respondendo a minha pergunta e de muitos de vocês que também provavelmente têm interesse de saber a respeito dos cristais. Hoje vamos esclarecê-los sobre uma pequena parte das atividades preparatórias para os eventos que se aproximam. A tarefa da reconfiguração dos cristais para a transmutação das últimas cargas de energia deletéria e ancoramento das novas vibrações. Vocês sabem que coabitam com os reinos mineral, vegetal e animal. Ao longo da maturação vibratória de tais consciências, suas configurações vão ganhando maiores complexidades. Essa tarefa da qual me refiro não é nova. Ela começou após o desmonte da rede deletéria que envolvia até então o planeta Terra. O reino mineral, por possuir um padrão vibracional mais primitivo, portanto, mais maleável e fácil de se reconfigurar, em vista de um tempo que urge, seus cristais, posicionados estrategicamente pelo planeta, já recebem uma nova programação. Essa atividade é realizada desmontando sua formulação química, a união dos átomos que dão a ela uma identidade, para remontar sua fórmula refinando sua funcionalidade. Nova identidade. Para melhor compreender, assimile com o recurso da reprogramação mental, através da programação neurolinguística PNL. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, imaginem que vocês estão direcionando este recurso para o campo de um cristal, que inicialmente tinha uma funcionalidade e agora recebe uma nova função, mais elaborada e expansiva. Vocês devem perguntar qual a necessidade dessa modificação. E vocês devem recordar uma das leis universais, a lei da correspondência.
O grande universo é regido por essas leis, e vai chegar o momento em que elas se tornarão tão naturais em suas vidas que tudo ficará mais clarificado. Essa lei pode resumir a possível dúvida de vocês, pois ela significa que existe um espelhamento entre as diferentes dimensões. O modo operante que rege todos os planos da existência se replicam desde o macrocosmo ao microcosmo, do microcosmo ao macrocosmo. Cristo e sua equipe refinam uma extensão da substância cósmica, ou, como nosso estimado Kardec chamaria de fluido cósmico universal. Este fluido primário é a matéria-prima primordial do grande universo. Um elemento sutil e universal que se transforma para formar toda a matéria e os fenômenos da criação, tanto materiais quanto espirituais. Esta matéria-prima é um estado primitivo dessa substância primária, que, ao ser modificada, dá origem a tudo que existe. Ela dá origem desde mundos mais sutis a mundos mais densos. E existem inteligências superiores responsáveis por manipular essas substâncias primárias, dando a elas o devido encaminhamento para depurarem-se em suas jornadas evolutivas. Ou seja, tudo é visível. A diferença dessa substância está no seu comportamento. Quando a Zortira ela diz tanto o mundo materiais quanto espirituais, ambos são visíveis. Só que a diferença é que o comportamento da matéria, esse que dá a impressão de solidez, em mundos existe em vibrações diferentes, uns mais sutis e em outros mais densos. Mas tudo, a gente pode constatar que tudo nada mais é que matéria, em níveis, em infinitos níveis distintos. Se você estiver gostando desse conteúdo, não esquece de deixar a sua curtida e inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para que você continue se mantendo atualizado sobre todos esses assuntos. Deixe o seu comentário se quiser fazer mais perguntas a respeito do tema, se tiver dúvidas, se quiser fazer alguma sugestão de temas, sempre dentro desse assunto que é a transição planetária. E se vocês conhecem alguém que se interesse por esse conteúdo, compartilha com esse amigo, com essa pessoa. Vamos prosseguir. O que a Zortira ela nos diz aqui me lembrou muito as informações contidas nos vídeos 17 e 18, que o Crozai ele fala a respeito desses encaminhamentos das consciências. Então, vale a pena dar uma conferida. Ela continuou: sim, todos vocês originam-se desta matéria-prima e depois vão refinando suas consciências a nível do ser e da forma, até chegar ao resultado de hoje, em suas atuais graduações conscienciais. Essa dinâmica descrita parte do princípio da criação, ou seja, parte do princípio da criação. Como é formado os mundos para, posteriormente, os espíritos usufruírem de suas habitações. Vamos resumir assim. E ela faz um pedido agora para todos nós. Ela nos pede que façamos um movimento mais simplificado, né? Então, ao invés de que a nossa mente ainda não vai entender a questão desse movimento da criação para universos, galáxias, constelações, enfim, tudo isso.
Então vamos simplificar esse movimento para o planeta Terra, né? A lei da correspondência. O planeta Terra, assim como todos os mundos habitáveis, tem o início de sua formação, um início mais bruto, um tanto caótico, rochoso e instável. O início é mineral. Neste contexto, este reino se torna a matéria-prima de vossa criação terrena. Neste início, Cristo e sua equipe cocriam partículas com um potencial maior, que se fundiram à rocha bruta, partícula com potencial menor. E dessa união, posteriormente, se dá origem aos mais diversos tipos de minerais. Os cristais não são rochas, mas lapidaram-se através delas. Enquanto as rochas se definem por sua massa sólida sem uma estrutura interna regular, os cristais são igualmente sólidos, mas com uma estrutura interna ordenada e sequencial. Essa estrutura disposta nos cristais possibilita modificá-los. Antes brutos e sem definição, notamos nessa classe mineral um aprimoramento em sua estrutura, que do ponto de vista material parece ser apenas química, mas essa composição química nada mais é que um reflexo da vibração recalibrada. Notem que nesta pequena mensagem há uma imensidão de camadas regidas pelas leis universais. A lei da evolução, por exemplo, aqui também é observada no mais simples elemento que compõe essa expressiva e expansiva criação. Muito bonito, né, pessoal? Muito bonito e também muito interessante. Ela prossegue. Inclusive, seus cientistas já reconhecem o mecanismo dos cristais, armazenando o genoma humano neles, chamando-os de cristais de memórias 5D, para codificar o genoma humano como dados, permitindo sua preservação a longo prazo. A diferença é que os cientistas terrenos se baseiam por um estado ainda primitivo, que é a preservação da espécie, a sobrevivência física e biológica. Mesmo usando dessas tecnologias, ainda não a entendem. Os cientistas espirituais se baseiam pela vibração, pois já entenderam que nada morre, apenas se transforma. Agora chegamos ao ponto-chave da reconfiguração dos cristais e sua necessidade. Como vocês bem sabem, haverá uma operação energética mais intensa em seu plano de existência, que durará 3 dias terrenos. Essa atividade necessitará de um maior número de energia para ser realizada e de um recurso poderoso para ser administrada. Toda movimentação energética naturalmente se magnetiza para o centro, e devemos cuidar para que o centro não se sobrecarregue, gerando impulsos mais intensos. Todo o trabalho exige harmonia, e este não é diferente. Todo período de transição é mais delicado, a atenção é redobrada, a cautela é constante e o equilíbrio é um aliado precioso. Por isso, vocês terão a ausência da eletricidade por alguns dias e da internet por mais um tempo. Durante e após esta operação energética, o trabalho dos elementais da água e da eletricidade serão mais intensos para auxiliarem no ancoramento dessa transmutação de energia densa. Em muitas regiões haverá fortes chuvas e fortes descargas elétricas na atmosfera, do céu para a terra,
Estes serão os mediadores, a água e a eletricidade. O solo os acolherão. Antes do centro estará disposto o nosso recurso poderoso, potencialmente modificado, o que permitirá a administração equilibrada e contida dessas energias densificadas. Só chegará ao magma o que for necessário, e com isso haverá tremores de terra com intensidades diversas em muitas regiões. Não haverá cataclisma, preste atenção, pessoal. Não haverá cataclisma, mas haverá purificação. Tais energias magmatizadas ressoarão com regiões mais densas, uma vez que se trata de uma energia densa sendo purificada. Ao centro e do centro, essas energias se expressarão parcialmente em força e vibração. Estes mesmos espíritos que motivam essa atividade, como vocês sabem, os vídeos 17 e 18 tratam dessa questão, se encaminharão pelas suas afinidades vibratórias para mundos em estágio de formação. Portanto, é compreensível que essa força reunida neste coletivo reverbere um tanto para o centro do planeta, onde tudo aqui se iniciou. E cada um de vocês felizardos, pois o mérito para uma transição suave é de vocês que buscam, numa crescente, a reforma íntima. E ela finaliza. É esta reforma que vocês vêm firmando que hoje lhes dão a oportunidade merecida de viverem um tempo transitório mais brando e leve. Diferente de Marte, que teve um outro desfecho. Deixaremos este tema para uma outra ocasião. Então, pessoal, a mensagem se finaliza comentando a respeito, né? A Zurtira comenta a respeito de Marte. Eu achei tudo muito interessante. Esses temas de transição planetária é algo muito importante para todos nós, né? Uma vez que se trata da nossa morada, se trata de todos nós que fazemos parte de toda essa movimentação, somos parte da criação. Então eu espero muito que vocês tenham gostado deste conteúdo, neste formato, que embora não seja tão elaborado assim, o que importa é vocês serem informados e se manterem informados das mensagens que chegam para nos orientar, para nos instruir, para nos incentivar a ação também. Não é só acúmulo de informação, é o que fazemos com as informações que chegam até nós e como aplicamos no nosso dia. Como ela comentou, a reforma íntima, não só ela, como muitos autores, canalizadores, que têm reforçado muito essa questão. E a reforma íntima, percebam como ela é tão interessante, a ponto que, por mérito nosso coletivo, vamos ter a oportunidade, estamos já tendo a oportunidade de viver esses tempos tão decisivos de maneira tão branda, de maneira tão suavizada. Então, é claro que o nosso aprimoramento moral é que muitas vezes determina o desfecho de todo um plano de existência, de toda uma dimensão. Que possamos refletir sobre reforma íntima, procurar se alimentar de conteúdos que possam complementar e nos incentivar a sermos pessoas melhores, não só bem informadas, mas aplicando esses conhecimentos no nosso dia a dia, praticando eles com sabedoria. Não apenas acumulando informação, porque será apenas informação pela informação. Então, não é esse o objetivo. Quando a gente trata do tema espiritualidade,
Não estamos falando de algo parado, passivo, inerte. Estamos falando de um movimento, estamos falando de vibração. Então, que possamos fazer os nossos movimentos com sabedoria. Ao mesmo tempo que estamos bem instruídos, estamos sabendo expressar muito bem essas instruções. Então, que fique essa dica, essa reflexão, para que possamos fazer e levar o nosso coração para todo lugar que formos. Então é isso, meus amigos. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do nosso canal. Até lá! Se este chamado despertou sua consciência, iluminou seu caminho e tocou seu coração, deixe sua curtida, inscreva-se em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Seja um agente da luz, espalhando essa mensagem para aqueles que estão prontos para recebê-la. Sua presença aqui é uma grande alegria para todos nós. Até o próximo vídeo.